Hoje o nosso assunto aqui é o mapa astral de Shea Suede. É um ator jovem que, dentro do contexto da televisão aberta, tem se destacado bastante, né? Vamos falar então um pouquinho do que a gente tem de informação sobre o mapa dele? Shea Suede nasceu no dia 30 de junho de 1992, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Não temos o horário de nascimento do Shea. Então, se você, por acaso, tiver certeza do horário, a gente pode dar uma revisitada nesse mapa, né? Porque fica muito difícil, você não consegue, você não tendo ascendente, você perde boa parte da interpretação e você também perde totalmente a noção de como que estão as casas, que são setores onde as coisas acabam impactando. Mas vamos trabalhar com o material que nós temos, né? Então ele tem Sol, Lua e Vênus em Câncer. Bom, então isso já fala de uma natureza extremamente sensível, é um fato assim bastante relevante para quem quer seguir a carreira de ator, especialmente porque essa conjunção em Câncer está em oposição a Netuno. Então isso reforça, né? Então você tem a hipersensibilidade do elemento água, com as características próprias de Câncer. Câncer é o signo que representa a própria nutrição, está muito ligado com a figura materna, com cuidar. Então eu entendo que diante de uma conjunção tão marcada em Câncer, Shea Suede é uma pessoa extremamente ligada com as suas origens, com a sua família, com a presença feminina, em especial da figura materna. E, de certo modo, ele acaba, em alguns setores da vida, reproduzindo essa necessidade de cuidar e ser cuidado. Câncer é o signo representado pelo caranguejo, né? Então ele tem aquela ligação com o passado e aquela sensibilidade, porque se a gente for olhar, o animal, né, o animal caranguejo, ele tem aquela casca dura, mas na verdade ele é totalmente mole por dentro, né? Então isso que acaba acontecendo. Então Câncer representa isso, essa necessidade de se proteger e proteger os outros e de nutrir, porque é um signo extremamente sensível. Então, indiferente de que seja o ascendente, isso é lógico, vai aumentar ou diminuir, mas ele é uma pessoa muito sensível. Não sei se vocês notaram, mas quando ele está em cena, ele é aquele tipo de ator que chora muito fácil, né? Às vezes ele está falando uma cena, qualquer ceninha um pouco mais emotiva, ele já chora. E isso é uma característica bem canceriana, né? Então, uma pessoa com tanta coisa marcada nesse signo não teria como ser diferente. Outra coisa que a gente tem aqui de notável no mapa dele é que ele tem Saturno em Aquário em quadratura com Marte, e ele também tem uma quadratura aqui com Plutão. Então ele forma assim uma quadratura, né, envolvendo Saturno, com esses dois planetas, né, porque são planetas em signo fixo. Você tem ali Marte em Touro e você tem Plutão em Escorpião, fazendo essa quadratura junto com Saturno. Isso faz dele uma pessoa que teve que lidar com os dilemas da disciplina, né? Porque Saturno sempre representa a disciplina, e isso representa uma dificuldade relativamente intensa em algum setor da vida, onde esse Saturno tiver as casas onde Saturno tiver regendo, ele vai ter dificuldades, limitações, né? Bastante intensas, jogo de poder, porque você está falando de Plutão, e nós estamos falando de Marte, então acaba sendo uma coisa meio que agressiva. Então, ele vivenciou vivencia ainda situações de jogo de poder, coisas que lhe incomodam, que faz com que ele tenha que buscar entrar num acordo com relação à disciplina na vida dele. É um mapa bastante cardinal e fixo. Com isso, não estou dizendo que ele seja
limitado na mutabilidade, porque estamos faltando elemento para falar, mas de qualquer modo eu entendo ele como uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que sabe o que quer, persegue seus objetivos, é firme nos seus posicionamentos e chega mesmo a um certo grau de teimosia. Olhando o mapa dele, eu entendo, por ele ter um Marte debilitado, um Marte em touro, que ele tende a ter uma saúde com altos e baixos, em momentos assim bastante baixos. Eu ficaria bastante atento com a voz e com a garganta, né? Porque Marte em touro sempre remete a uma saúde mais debilitada, principalmente com relação à voz, e muitas vezes a forma como ele expressa a sua capacidade de, vamos dizer assim, assertiva, fica por vezes bastante falha, né? Às vezes ele coloca essa assertividade de um modo mal colocado, digamos assim, né? É uma dificuldade com a relação da assertividade, aquela coisa, dizer seu sim, sim, seu não, não. De um modo geral, é isso aí. Então, o mapa do Shea Suede é um ator bastante canceriano, ultrassensível, e que essa oposição dessa conjunção Sol, Lua e Vênus em Câncer, em oposição a Netuno em Capricórnio, ele é indicador, né, de que ele tem dificuldades na vida dele, que a carreira profissional do ator, trabalhar com sonhos, trabalhar com a televisão, interpretação, música, parece que ele andou se aventurando pelo ramo da música também. Isso foi uma forma dele resolver esse tipo de situações, né? Isso é no geral que eu consigo falar com o mapa sem ter o horário de nascimento. É interessante porque uma pessoa tão jovem, com certeza, nasceu numa cidade que tem um grau de desenvolvimento bom, né? Que é Vila Velha, lá no Espírito Santo. Ele deveria ter um registro de nascimento com data, com horário, mas eu acredito que ele próprio nunca quis divulgar isso e ninguém sabe. Eu procurei na internet, mas não tinha. Qualquer coisa, gente, vai deixando aqui os comentários, que mais para frente, quem sabe eu revisite o mapa dele e traga mais elementos sobre Shea Suede. Gostou do nosso vídeo? Gostou? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, dá aquela forcinha pra gente. Beijos, até mais.